Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 149. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos. No seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Glória a Deus! Um salmo maravilhoso. Vamos encerrando o saltério. Faltam apenas um salmo. Falta um salmo. Após esse, chegaremos ao final desse livro tão maravilhoso que tem nos trazido muitos ensinamentos, tem falado aos nossos corações, tem alegrado, tem exortado a buscar a Deus com sinceridade, a louvar a Deus em todo tempo, a confiar no Deus Todo-Poderoso, a lembrar dos seus feitos. Quantas coisas aprendemos ao longo desses 150 salmos, que vamos encerrar amanhã. Temos aprendido muito e esse final traz a ênfase ao louvor, pois são 5 salmos de louvai ao Senhor, aleluia, que também significa louvai ao Senhor. Salmos de halelo, halelo é louvor e a abreviação do nome sagrado de Deus. Por isso nós vamos nos regozijando por esse propósito, essa proposta. Quem acompanhou comigo, e nós vamos fazer amanhã os agradecimentos das pessoas. São poucas as pessoas que se interessam com a palavra de Deus e que tem essa fé, esse propósito, consegue uma determinação de fazer um propósito com Deus. Foi essa nossa proposta, é essa a proposta do canal. Proposta de convidar pessoas, de juntos meditarmos na palavra de Deus todos os dias. Então é interessante esse propósito. E no início, quando Deus colocou no meu coração pela madrugada, foi um milagre em 150 dias. Quem acreditou nesse milagre, quem acreditou nesse propósito, nessa proposta, com certeza tem milagre sendo gerado e com certeza em breve nascerá o meu milagre, o seu milagre, aquilo que a gente almeja ou muito mais, porque a Bíblia fala que Deus, ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O que você pensa para você de bênçãos, Deus pode fazer infinitamente mais. Coisas que a gente nem imagina estão no coração de Deus para nós, porque você é um propósito de Deus, você é um projeto de Deus e Ele é fiel e justo para cumprir os seus propósitos. Glória a Deus. Então ele começa com a palavra aleluia, que no hebraico é aleluia.
né? Salmos de Halelo, como já falei. Cantai ao Senhor um novo cântico. O que é um novo cântico? Nós já falamos sobre isso em outros salmos, mas vamos relembrar a nossa alma, né? É um cântico que vem do coração. E eu sempre falo, louvor a Deus, cantar, a gente sabe o que é cantar, mas louvar não é só cantar, é com a nossa vida inteira, com todo o nosso ser, com o nosso coração, com o nosso sentimento, com a nossa emoção voltada para Deus, com alegria, com dedicação, com temor. Temor, eu já disse várias vezes, é respeito, é colocar Deus em prioridade, é ter um amor de dedicação. Não é dizer eu amo a Deus só de boca, mas é com o coração, com todo o entendimento. É um cântico que ele vem cheio de entusiasmo, entusiasmado. Mas, irmã, eu estou tão triste, eu estou tão acabrunhada, sem forças. Mas busca esse entusiasmo, porque quando nós nos dispomos em Deus, Ele vem com a sua alegria. O salmista disse, Ele é a força da minha vida, é o Deus da minha salvação, é a minha luz, é tudo. Quando nós buscamos e colocamos Ele no devido lugar de soberania, Ele vem com o seu socorro. E aí a gente começa, quantas vezes já aconteceu comigo, né? Eu queria cantar porque eu sei o quanto Deus opera através do louvor. Eu queria cantar, mas estava sem forças. Aí é onde eu digo, não é força de vontade, é vontade de fazer força. A gente começa o primeiro hino fraquinho, sem força, sem muita vontade, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto, já sai com a voz mais aberta, mais alta, a alma já vai mudando o seu estado de tristeza para alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então é um cântico com mais confiança. Ontem eu estava triste, mas hoje quando eu começo a cantar, eu começo a aumentar a minha confiança. Tanto quando lemos a Bíblia. Por isso, no Salmo 1 já diz que é bem-aventurado, é feliz, é satisfeito, é mais confiante aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque precisamos estar lembrando a nossa alma. Nós falamos com a nossa alma, você precisa ter o hábito de falar com a sua alma. O salmista certa vez perguntou, minha alma, por que estás triste? Por que está abatida? Né? Ainda louvaremos ao Senhor, porque ele quis dizer, minha alma tem esperança, confie, acredite, né? Porque o mesmo Deus que operou no passado, opera, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando nos lembramos, fazemos questão de lembrar a nossa alma dos feitos do Senhor, as grandes maravilhas que Ele já operou no passado, até mesmo na nossa vida. Não é possível que você não tenha nada para lembrar que Deus tenha feito por você. Glória a Deus. Então, quando lembramos, nós estamos lembrando a nossa alma mesmo, o nosso espírito, nosso físico mesmo. Precisamos falar de bem de Deus, né? Bem dizer o nome do Senhor. Então, quando fazemos isso, aí a nossa confiança vai aumentando, a esperança vai sendo alimentada, cultivada para a gente passar pelas adversidades, né? É cantar com um louvor de integridade. Quando a gente passa a cantar um louvor que edifica a nossa vida, melhora a nossa vida, mas edifica também a vida de outros. Ela melhora a vida de outros, porque vai olhar para nós e ver o reflexo de Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Então esse salmo, ele é uma convocação para uma alegre adoração na congregação do Senhor, na congregação dos santos, né? Ele diz, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. A gente olha essa palavra, Assembleia dos Santos. A Assembleia, a gente sabe que é ajuntamento de pessoas, reuniões, né? E a gente lembra da igreja, naquela época era a sinagoga, eles iam de lugares longes, eles iam se reunir para louvar juntos ao Senhor, para engrandecer, para celebrar com júbilo, com alegria, com entusiasmo ao Senhor.
E nós vemos que a gente pensando na igreja, eu mesma tenho essa experiência, em certo momento, a gente vê tanta coisa, tantos erros das pessoas que estão proferindo o nome do Senhor, estão com a Bíblia na mão, louvando, pregando, né? E a gente começa a ver os erros, mas a gente deve entender que a gente também tem muitos erros e que não somos perfeitos, mas Deus ele chamou dos seus santos. Mas o que vinha a ser esses santos? Santo só Jesus. Muitas vezes eu já ouvi pessoas, eu não sou santo, santo é Deus, né? E se escorando nisso para errar cada vez mais, dizendo que Deus conhece, sabe? E muitas pessoas até que se baseiam ou pegam esse versículo que eu vou citar agora como muleta para pecar, se escora naquela muleta e diz eu posso pecar à vontade. Lá na carta de João, que eu não lembro qual o número, que ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. E aí Jesus, claro, que ele já pagou pelos nossos pecados, mas isso não indica que eu posso pecar deliberadamente toda hora. Porque nós somos advertidos o tempo todo a olhar para a palavra de Deus, a meditar. Então, quando meditamos na palavra de Deus, ela confronta com os nossos pecados, com os nossos erros. E através do Espírito Santo, que é quem convence o homem, a criatura humana, do pecado, da justiça e do juízo. Aí a gente passa ao arrependimento, mas com esse arrependimento a gente passa a querer uma mudança e a buscar essa mudança. Eu não posso mudar, não consigo, mas Deus comigo eu consigo. O apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas, e eu digo isso com experiência própria. Eu fumava e achava que não podia parar de fumar, mas eu olhava para o céu e dizia, Deus, tu sabes o desejo que eu tenho e sabes também que eu não posso, mas tu podes me libertar. Então Deus, olhando para mim, via o meu desejo de deixar aquele hábito, de sair daquele hábito. Ele via que eu em mim não tinha forças, mas ele veio com a força dele. E quando eu fumava um cigarro, eu olhava para o céu e dizia, Deus, que esse seja o último. E não era o último, muitas vezes não foi, e as lágrimas caíam. Então esse é o sincero arrependimento. Eu me arrependo de estar fazendo isso, mas eu tenho o desejo de mudar. E Deus olha para nós e Ele faz. E um belo dia, uma semana inteira eu tentando, mas eu caía na tentação de fumar o primeiro cigarro. E quando a gente faz o primeiro, o resto vem automaticamente e a gente não consegue. Isso fala de autocontrole. E eu não tinha, mas eu buscava de Deus. E um certo dia, eu olhava para... O cigarro terminou e eu olhava para a barraca onde vende cigarros, que era do meu terraço. Eu olhava e via a barraca, eram poucos passos para chegar lá, mas eu disse, eu não vou, porque se eu for comprar, eu vou continuar. E eu olhava para o céu e clamava, e eu consegui passar o dia inteiro sem comprar e sem fumar. E à noite a minha filha chegou com cigarros. Que fiz eu? Corri antes dela chegar, tomei banho e fui para a cama, para não cair na tentação de fumar um cigarro. E no outro dia eu continuaria. Então isso é vontade de fazer força, é colocar-se em Deus para que Ele, com a sua força, nos ajude a sair daquilo que a gente sabe que está errado, sabe que prejudica, mas o comodismo faz com que as pessoas digam, Deus sabe que eu não posso. Se Ele quiser, Ele faz. Não é assim que funciona. Eu preciso querer, eu preciso me arrepender, mas eu preciso me esforçar, fazer a força. O que está em mim, eu preciso fazer. Mas o que está nele, Ele faz porque Ele é fiel. Louvado seja Deus. Eu não sei o motivo de estar falando sobre isso, que não estava programado. Mas eu não sei também o que você precisa deixar, que desagrada a Deus e que também perturba o seu ser, que prejudica a sua vida espiritual com Deus.
Eu não sei qual é a prática que você precisa sair dela. E você tem dito que não pode. Mas Deus pode tudo. Mas quando você se colocar na direção dele com sinceridade, aí ele faz, né? Assim aconteceu com os medicamentos que eu tomava, que eram mais de 20 por dia, mais insulina de manhã e à noite uma seringa cheia. Foi assim, eu dizia: Deus, eu não posso me livrar disso, mas o Senhor pode. E eu aplicava e dizia: esta é a última. Não era, mas fui gerando esse milagre na minha vida e o milagre surgiu. Um belo dia eu passei mal e eu vi que baixou muito e eu me livrei dela. E dali para frente eu comecei adquirindo saúde e Deus foi fazendo maravilhas na minha vida e ainda faz. Louvado seja Deus. A gente precisa ter fé e confiança, mas precisamos também fazer aquilo que depende de nós fazer. Eu sabia que algumas alimentações me faziam mal e o meu corpo falava, o seu corpo fala. Mas a gente, por não ter um autocontrole, a gente faz aquilo que sabe que não é bom. A gente come aquilo que sabe que vai fazer mal, porque não se controla a dizer não. Não se controla a dizer: meu corpo é templo de Deus e eu preciso cuidar dele. Quando nós amamos tanto uma pessoa e damos um presente a essa pessoa, e essa pessoa joga para lá, destrói, deixa na mão de outros e não tá nem aí, a gente se entristece. Imagina Deus, Ele nos deu esse corpo, uma vida, uma existência, uma oportunidade de sermos agentes, trabalhadores no seu reino, na sua obra. Eu sempre digo, a sua vida tem propósito, é projeto de Deus. Então cuide dela, cuide da sua vida, isso serve para mim. Eu sempre falo, primeiro a palavra vem para mim, depois vai até você. E eu preciso desta palavra, porque muitas vezes eu começo a relaxar com o meu propósito, não é? De autocontrole. Então isso é para ser cultivado. A gente nunca pode achar: eu já estou livre, eu já tenho autocontrole, eu já estou de boa na frente de todo mundo. Mentira! Tudo na nossa vida tem que ser cultivado diariamente, continuamente. Por isso a Bíblia nos exorta a orar sem cessar. Ligados com Deus a todo tempo. Eu não tenho tempo de orar. Mentira! A gente está fazendo alguma coisa e está com o pensamento ligado em Deus. A gente policiar o nosso pensamento. Quando vem pensamento de mágoa, Deus, limpa de mim essa mágoa. Isso é uma oração. Abençoa esta pessoa que me feriu. Dá-me a condição de perdoar. Porque aquela oração, e eu quero fazer uma meditação, uma reflexão na oração dominical que Jesus ensinou, porque é muito profunda. As pessoas falam o Pai Nosso automático, sem meditar o que está dizendo ali. Nós vamos esmiuçar aqueles versículos, porque quando eu digo: perdoa, assim como eu perdoo os nossos inimigos, perdoa nada. A gente precisa orar esmiuçando: perdoa-me, Senhor, mas dá-me disposição, dá-me a condição de perdoar aqueles que me ofendem. Então eu vou buscar mais profundo, porque o que eu não posso, Deus faz, mas o que eu posso é eu que tenho que fazer. Louvado seja Deus. Está mudando o curso do salmo, que não era esse, mas a palavra vem de Deus. Eu oro antes e digo: Senhor, dá-me a palavra para mim e para aqueles que vão ouvir. Então, não sei se o que está faltando para a cura da sua vida é um perdão, é liberar o perdão, é perdoar, é olhar para Deus, para Jesus, que lá em Filipenses, eu acho que 2, ele diz que ele se esvaziou de si mesmo, e a gente quer ter sempre razão, a gente quer se vitimizar, a gente quer achar: mas foi ele que fez comigo, foi ela que fez comigo. E quer guardar isso, mas vamos guardar. Louvado seja Deus,
como o salmista disse: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja o que você está guardando aí dentro de você, mas guarde o amor, guarde o perdão, guarde a palavra de Deus, guarde o louvor contínuo, para que você veja Deus atuar na sua vida. Eu tenho visto Deus fazer, eu tenho visto o agir de Deus, mas quando eu me puxo para aprender a não regurgitar, a gente tem o hábito, isso é do ser humano mesmo, não é só você, é eu, é qualquer um. Quando temos algo que nos entristece, ficamos cultivando no pensamento, mastigando, sofrendo de novo, ressentindo. Sentimos dor, angústia, tristeza e buscamos cultivar isso, mas vamos cultivar alegria. Troca o pensamento, não é fácil, no começo é muito difícil. Eu digo com experiência própria, mas hoje eu já consigo, porque isso é uma prática diária. A criança você vai ensinar ela a escovar os dentes. No começo não é muito fácil, ele vai comer a pasta e vai achar bom, mas depois ele já não vai querer, vai passar um dia, 2, 3 sem querer escovar. Mas com a prática, com o hábito, com a prática vai se tornando hábito e fica naturalmente. Então hoje eu já consigo, começo pensar naquela coisa triste, eu digo, opa, pode sair. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida. Glória a Deus, eu te louvo, Senhor, pela minha existência. Tá doendo? Mas louva a Deus pela alegria que você ainda não está sentindo, mas quando você buscar, você vai sentir. Tá sofrendo? Busca a Deus, vai louvando a Ele, vai bendizendo a Ele que a coisa vai mudando. Tá se achando para baixo, um ninguém, olha para o espelho e vê a melhor criatura de Deus, a melhor obra de Deus, começa a falar para você, eu te amo, eu te perdoo, porque nós mesmos não nos perdoamos muitas vezes por atitudes nossas. Muitas vezes nós fazemos coisas, agimos de uma forma que depois nos arrependemos e ficamos com raiva de nós mesmos, por termos fracassado, por não termos conseguido, ou por ter mostrado fraqueza para outras pessoas. Mas precisamos nos perdoar, porque tudo que vai acontecendo vai ficando guardado no nosso inconsciente, na nossa memória. Muitas vezes, não, mas eu não vivo pensando nisso, mas está na memória retida. Eu sempre gosto de recomendar o filme Divertidamente, mas não assista uma vez só, porque você não vai entender, né? E se você puder orar primeiro para assistir a um desenho animado, mas tem uma lição muito importante para nós entendermos como funciona a nossa mente. Por isso é Divertidamente, a mente de forma divertida para crianças, mas adultos absorvem também. Então, a gente tem a memória recente, que é o que a gente fez ontem, o que comeu, como foi o sono, um sonho talvez, mas existem as memórias que vão sendo guardadas e elas vão se tornando mágoas, vão se tornando coisas ruins e o corpo vai absorvendo isso também e depois ele explode com doenças, com diabetes, hipertensão, doenças do fígado, do coração, doenças de câncer, são gerados por sentimentos guardados, emoções que destroem as células, mas nós precisamos preencher as nossas células com Deus, porque lá está o DNA de Deus. O nosso DNA está ligado a Ele, porque estamos ligados a Ele, somos feituras dEle, respiramos o hálito de Deus e precisamos nos preencher. Ele nos deu um livre-arbítrio, Ele nos deu um entendimento para que a gente faça escolhas. E a escolha hoje tem que ser: a minha vida será para o louvor de Deus. Aleluia. Vamos correr aqui porque como a gente fugiu, a gente precisa falar. Então vamos falar dos santos, que foi onde a gente parou. O que significa esses santos? Eu não sou santa, você não é santa. Mas santos aqui, o contexto significa separados. Eu preciso fazer escolha de ser separada. Como falo sempre, vou repetir Romanos 12 e 2.
Não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Não queira fazer o que todo mundo faz porque é normal. Seja anormal, porque nós não somos daqui. Se estamos ligados em Deus, somos dele e não vamos ficar aqui para sempre. E esse período tem um propósito. Não vamos deixar a vida nos levar, mas vamos levar a vida de acordo com a vontade de Deus. Então, santos são aqueles separados que demonstram em suas vidas características de Deus, os que refletem a imagem de Deus. E como é que a gente reflete a imagem de Deus? No livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja só, é isso que a gente precisa tentar colocar na nossa vida diária. Fazendo esforço, pedindo ajuda a Deus, mas o esforço é nosso. De sermos alegres, alegria do Senhor, como diz Abacuque 3,17, eu sempre bato nessa tecla. Ainda que falte tudo, esteja tudo dando errado, tudo à minha volta esteja contrário. Todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegro não porque estou doente, mas porque Deus é a cura. Eu me alegro, louvado seja Deus, porque em Deus é a fonte de toda sabedoria, de todo entendimento, de toda saúde, de toda beleza. Está aqui à minha frente uma sacolinha e eu estou lendo. Onde tem amor, tem beleza. Se eu tiver o amor de Deus na minha vida, eu vou ver a beleza da vida, porque a vida é maravilhosa, é linda. Se eu conseguir olhar com a perspectiva do amor de Deus, quando eu estiver sofrendo, entender que eu tenho um propósito ali, preciso aprender algo. E eu preciso louvar a Deus. O que é louvar a Deus é fazer a diferença. É agir da forma que os outros, na sua normalidade, entre aspas, não agiriam. Mas eu vou agir refletindo o amor de Deus, refletindo a imagem e semelhança, seguindo os exemplos de Jesus, que ele sim é a imagem e semelhança de Deus, a perfeita imagem, mas eu preciso buscar me assemelhar a ele. E assim a gente vai com longanimidade, aguardando, eu quero tudo logo, mas Deus é longânimo, tanto para me abençoar também como para julgar e para executar o juízo, benignidade, bondade. Eu preciso buscar ser boa. Ser boa não é dizer eu sou boazinha, tadinha. Não. Bondade é estar baseado na palavra de Deus, é fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque ser uma pessoa mal, não, eu não sou uma pessoa mal. Fazer o mal não é simplesmente fazer o mal, é deixar de fazer o bem que poderia ser feito. Então é assim que a gente vai aprendendo. E o domínio próprio, que eu acho aqui o mais forte, que eu preciso dele constantemente. Domínio próprio. Eu estou com vontade de fazer, mas na Bíblia diz que não posso. Então eu tenho domínio próprio e digo, Deus me ajuda, porque em ti eu sou forte, eu posso e não vou fazer. Né? Louvado seja Deus, e mudar o pensamento, como eu sempre digo, porque aí a gente tira o foco. Jesus disse que o tesouro de cada um está onde está o seu coração. Coração aqui eu já falei em outras oportunidades, eu não lembro se nesses salmos. Coração aqui significa a mente, porque antigamente, na época dos faraós, eles guardavam as múmias, os cadáveres, pensando que eles poderiam voltar à vida, e eles preservavam o coração, porque achavam que era a fonte do entendimento, a fonte da vida, e descartavam o cérebro. Hoje a gente sabe que todo o corpo é interessante, mas o cérebro é como um CPU do computador, é onde estão ali as memórias, onde está ali todo o trabalho de entendimento. Toda a função do corpo é iniciada no cérebro, a gente sabe, e a mente é como um celular, é pequeno, mas não cabe toda a informação, tudo que a gente consegue fazer no celular não cabe nesse pequeno aparelho. Assim o cérebro, nossa cabeça é uma caixinha
mas a mente é muito maior do que podemos imaginar, porque tudo isso que nós falamos, sentimos, fazemos, né, conhecemos, todo conhecimento que temos não cabe nessa caixinha. Então é interessante entender, guarda o que tens, né, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda sobre tudo que tens a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, né, disse o pregador ao Eclesiastes, né? Então a gente precisa ir aprendendo a lidar com a vida, porque a vida é uma dádiva de Deus, só que a gente precisa aprender. A gente não aprendeu a ler, tcharam, um estalar de dedos. A gente foi estudando, aprendendo aos poucos, juntando as letrinhas, e hoje a gente sabe falar muita coisa, a gente sabe de muita coisa, mas tudo é uma busca por conhecimento, e a Bíblia nos indica que devemos buscar conhecimento de Deus, né? Então esse salmo é mais uma convocação para o louvor, mas também o alerta para que haja um louvor individual, porém também coletivo, os seus santos, como já expliquei o que são esses santos aí na Assembleia dos Santos, né? Então ele, que é o Criador de todo o universo, merece ser louvado, porque também ele é o Criador do seu povo, ele é o meu Criador, ele é o seu Criador. Então louvar com o nosso corpo, com a nossa expressão corporal. Antigamente se louvava dançando, hoje é até criticado, mas que toda a expressão corporal seja para o louvor do nome do Senhor e não com profanação, né? Então, nós vemos que esse verso 6, eu vou pular rapidamente aqui. O verso 6 ele diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Esse cântico novo é um louvor direcionado a Deus com coração, com entusiasmo, com confiança, mas também estejam nas suas mãos espada de 2 gumes, né? Então, em Hebreus, no capítulo 4, verso 12 e 13, a gente entende o que significa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então essa espada, que é a palavra de Deus, ela é penetrante a ponto de dividir a alma e o espírito. Então ela penetra a ponto de descobrir, desvendar mistérios onde nada está escondido aos olhos de Deus. E como já disse no início, essa palavra ela confronta com as nossas atitudes erradas, com os nossos pecados, não é? Então é por isso que a gente precisa estarmos nos preparando, porque nós fazemos parte do exército do Senhor, né? Então aqui mostra uma ideia de soldados em treinamento. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada na mão. Então o que eu falo é interessante, mas o que eu faço também. Nós vemos que em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Nós não temos o poder visual, a nossa mente limitada, a nossa visão limitada não vê o mundo espiritual invisível. Então existe uma batalha espiritual. Aqui eles tinham batalhas físicas, eles lutavam com espada, com escudo, com lança, com flechas, arco e flecha, para defender a nação, para livrar-se dos inimigos que queriam destruí-los e roubar a sua terra. Hoje nós temos a guerra, sim, material, porque muitas vezes a guerra está com nossos familiares, dentro da nossa própria casa, com amigos, ou no trabalho, com o chefe, ou com o professor, o amigo de colégio, seja com qualquer pessoa, com o cônjuge, pessoas bem próximas, ou com pessoas nem tão próximas. Mas essa guerra, aí fala o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, que essa guerra é espiritual.
porque no mundo invisível há muitos demônios, muitas potestades malignas buscando nos tragar. O salmista disse certa vez que ao nosso redor estão os anjos de Deus, mas ao derredor está o inimigo buscando como um leão que quer nos tragar, para nos destruir, para impedir a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o próximo. Porque a união, a comunhão é o que nos leva até a Deus. Eu sempre digo, e é bom lembrar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eu não posso amar a Deus se eu não me amar, se eu não me cuidar, se eu não me respeitar, se eu não me perdoar. Eu não posso amar a Deus se eu tratar mal o meu próximo. Então isso a gente vai aprendendo, que aí sim eu posso amar a Deus acima de todas as coisas, porque eu amo a criação dele. E assim eu amo. Eu amo ao sol, à lua, tudo que ele fez, tudo que ele criou, eu aprecio. Eu posso olhar para você e ver em você a imagem e semelhança de Deus. Algo precioso para Deus. A sua vida é preciosa. Olhe para você mesmo com amor, como se estivesse olhando para Deus. E está, porque Deus está em você. Então, com essa luta, nós precisamos louvar a Deus com a nossa vida, louvar com os nossos lábios, mas buscar a palavra de Deus, que é uma espada de dois fios. E assim vamos vencendo a guerra diária, vamos vencendo as adversidades. E é um salmo também de juízo, porque ele vem falando do julgamento final, não é? É um salmo de julgamento, buscando a segurança do povo de Deus, mas também o castigo dos povos opositores, porque a vida é feita de escolhas. Aquele que pratica o bem, que anda segundo os caminhos do Senhor, serão abençoados, mas aqueles que fazem o contrário serão amaldiçoados e terão o seu fim, né? Diz lá em Deuteronômio 28, sempre gosto desse capítulo. E quando louvamos de coração, Deus alcança outros. Ele peleja por nós e pelos outros também, né? Os louvores a Deus servem de armas de guerra, mas a leitura da palavra, o conhecimento de Deus também serve-nos de arma de guerra. Precisamos estar prontos para a batalha, porque somos soldados de Deus. Fomos colocados aqui nessa terra, mas fazemos parte de um exército que luta, que trabalha pelo reino de Deus. Louvado seja Deus. O louvor, ele se expande. Os que louvam com sinceridade são honrados pelo Senhor. Então, que a sua vida passe a se transformar a cada dia mais no louvor ao Senhor. Louva com o teu coração, com a tua alma, com o teu corpo, com as tuas ações, com as tuas palavras. Louva a Deus continuamente, porque o título diz: os fiéis louvam a Deus. Então, vamos ativar, aguçar a nossa fidelidade a Deus. Louvar a Deus acima de tudo, porque não se pode louvar a dois senhores. A Deus quando estou na congregação ou na frente de alguém, mas por trás louvar ao opositor da nossa alma. Então que o nosso louvor esteja continuamente ligados em Deus. Aleluia! O encerramento do salmo: louvai ao Senhor. Um beijo grande no seu coração, minha gratidão por você chegar até aqui. Se puder deixar o seu like para nos ajudar, para que a gente também possa alcançar mais pessoas, você pode compartilhar esse salmo com alguém. Se ainda não se inscreveu, se inscreva para que a gente possa alcançar cada vez mais vidas. Um beijo grande, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um beijo grande e a minha gratidão.